Paz do Senhor, eu sou Elias Ramos, estamos aqui nessa manhã para falar de Deus, de Jesus, para dar um recado a vocês, do coração de Deus para vocês. Peço também que vocês dêem o sininho aí, o gostei, assine o canal, bota assim todas, assine lá, está indo lá no sininho todas para notificação para o YouTube, saber que vocês gostaram e transmitir para vocês. Se possível for, compartilhe. Tá? Eu estou gravando a segunda vez hoje, porque eu botei o negócio aqui do microfone e não estava encaixado. Por isso que às vezes está saindo baixo. Eu vou falar aqui em Filipenses, ler hoje Filipenses 2, versículo 12 a 18. 12, assim fala. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como liseiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Sim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqui Paulo devia estar preso, como sempre, né? Não sei se era em Roma ou em outro lugar, testemunhar de Jesus. Ele dando a carta aos Filipenses, mas é para toda a igreja, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Aqui ele nos manda a gente buscar a Deus. Não sejamos murmuradores e buscarmos a Deus, que sejamos irrepreensíveis, inculpáveis, para que no dia de Cristo possamos estar de pé diante do Senhor. O Senhor Deus tem um dia marcado para voltar à terra e buscar a sua igreja. E Ele vai buscar os seus. Os seus podem estar dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, em outra religião. Desde que creia no seu nome, ame o seu próximo assim, como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas e pratique o bem. E não será dominação. Ele não vem buscar, Jesus não vem buscar dominação. E às vezes nem 5% dos que estão dentro da igreja serão arrebatados. É porque muita gente estão aí sem se converter realmente ao Senhor. Mas aqui eu venho também chamar a atenção para um fato que está acontecendo aí. Estamos numa geração, como ele falou aqui, corrupta. Eu tenho a Smart TV. Quando eu desligo a televisão, eu tiro da tomada. Porque como a gente se vê, a gente pode ser visto. Eu acredito nisso. No celular, quando a gente pede, dizer que está com vontade de comprar alguma coisa, daqui a pouquinho aparece a informação, uma propaganda daquilo que você acabou de dizer que quer comprar. Tem inteligência artificial. Essa geração de 20 anos, 30 anos, 20 anos para cá, tem sido bombardeada com jogos, no celular, jogo na internet, no house, né, onde você ia lá numa casa de jogos, em cada bairro tinha, pessoal que não tinha computador jogava, e aqueles programas de computador, vem às vezes um códigozinho. Em todas as nações estudos sobre a
telemetria do cérebro, os neurônios, como mandar mensagem programada para o cérebro das multidões. Há um estudo nisso, consegue ver através de uma telepatia da informática. E já foi comprovado que através de jogos você pode programar um cérebro para quando mais na frente jogar um código e ele fazer aquilo que foi programado no jogo. Temos que ter cuidado com os nossos jovens. Nós que somos mais antigos, nós temos uma estrutura espiritual melhor. Sabemos discernir melhor as coisas. Mas os jovens que foram bombardeados com essa geração informatizada, e cada dia mais informatizada, cada dia mais dependente do material de informática, do celular, pode estar sendo programada e sendo o verdadeiro teste de laboratório mundial em cada lar. E eles jogando informações ali para depois jogar um código. Vê aquele jovem lá em Blumenau, 20, 23, 25 anos, aparentemente ele estava fazendo jogos, um mais 4, mais 3, com ele 4, de fazer mal criança. Jogos pela internet. E ele foi programado. Parece que ele tinha uma vida boa. Tem muita gente que tem vida boa e faz merda. Desculpa a expressão. Igual alguns anos atrás, um jovem, não sei se vocês lembram, mas os mais antigos vão lembrar, isso tem mais de 20 anos, entrou no cinema com 2 metralhadores e saiu matando todo mundo. Porque ele ia muito aqueles jogos de luta, de combate nessas halls, na casa dele, no computador. Ele foi programado. Não tiro a responsabilidade individual de cada um. Há pouco tempo atrás, foi um de 13 anos, esfaqueou uma professora, aqui no Rio. Vestido de máscara. Jogos. Gente, o diabo, Satanás, ele vem com luva de pelúcia. Ele não vem dizendo que ele é Satanás. Nem seus príncipes. Ele influencia. Você vê que às vezes um jogo desse traz muito sucesso. A inspiração dessas pessoas foi dada a quem? Quem programou estava inspirado em quê? Quem estava atrás deles? A gente temos que ser pensadores. Não deixar a máquina pensar por nós. Eu não estou dizendo para você deixar de seu filho ver, sua filha, ver algum jogo, nem isso, mas tenha cuidado. Porque o perverso pode nascer numa casa cristã. Pode nascer, estar entre o meio, um lar de um evangélico, de um católico, de um espírita, não sei. Mas o perverso que eu digo, não é que a pessoa seja perversa, que toda criança nasce boa, sadia. É influência. Às vezes estão programando o cérebro dessas crianças com jogos. Eles estão estudando os neurônios do ser humano. Já consegue, através dos neurônios, mandar mensagem para um macaco fazer o que você está pensando em outro lugar do mundo. Gente, através da imagem, do som, pode-se jogar informação. Isso já está aprovado na ciência. Vocês vendo constantemente um jogo, repetido ou não, e ouvindo certos sons, você programa uma mente, um cérebro. Voltando à Smart TV, quando eu acabo de ver a televisão, eu desligo. Nós somos bombardeados todo dia por informações, que às vezes magoam o nosso coração, e nós saímos da presença de Deus, aí botamos culpa em Deus, porque Deus deixou isso, porque Deus fazia aquilo, mas nós que somos desocupados, gente.
Nós que não procuramos ver as coisas que estão ao nosso lado, à nossa volta, as coisas que estão acontecendo. A própria internet nos ensina, no YouTube ensina que a ciência está muito desenvolvida, consegue programar a mente das pessoas para as pessoas ser ruins, sem elas perceber. Estamos aí, as nações querendo se combater elas, há 20, 30 anos, tem jogos jogando por aí. Será que não é Satanás influenciando esses jovens que eram 20, 30 anos e hoje estão no poder para fazer guerra? Viveram num mundo de ilusão, gente. E ele traz esse mundo de ilusão para o nosso mundo real. A Bíblia nos fala que não devemos procurar se envolver com chocalice, nem com disse-me-disse, nem com imaginações perversas. Os jogos de guerra, coisas que no mundo irreal, que você pode fazer tudo, é imaginação, é coisa perversa. E tem hora que a pessoa perde o controle do que é real e o que não é real. A realidade é um fino fio que a pessoa às vezes atravessa de lá para cá e comete coisas de toxicidade. Toda criança nasce inocente. Toda criança nasce inocente. Até o mais pervertido dos seres humanos, ele nasceu inocente. Mas às vezes foi programado pela sociedade que vive, pelo meio que vive, e pelo espírito do inimigo, que programa isso tudo, para fazer a maldade. Estou falando isso que Deus mandou despertar o povo para ter cuidado. Lá quando Adão estava lá, aquela árvore do bem e do mal, que é uma coisa figurativa, que foi posto no meio do paraíso, para Adão e Eva, era para eles comer mesmo. Mas quando Deus desce, eles anteciparam. Deus está acima do bem e do mal. Muitos têm Deus como bem e o diabo como mal, Satanás como mal, ou o nome que você quiser. Não. Deus quiser, com um sopro, acabar com a existência de todo o mal, ele acaba. Só não faz isso porque ele simplesmente está provando os corações dos homens. Aquela fruto lá, que era para Adão e Eva comer mesmo, era para provar eles. E foi provado. Só que eles anteciparam. O diabo gosta de antecipar as coisas. Fez eles comer, porque é impossível Deus botar uma árvore no paraíso que não tem sentido. Ele não precisa de comer a árvore do bem e do mal. Era para o homem mesmo. Como uma árvore da vida que foi negado. Botado um querubim lá para eles não passar a mão e comer e viver eternamente. Mas fala que como na restauração de tudo, no novos céus, terá no meio do rio de Deus, de uma margem e de outra, a árvore da vida, para os eleitos de Jesus comerem. Então foi feito, essas árvores foi feitas para o homem. E o bem e o mal, que eu quero falar do fruto, é para o homem decidir o que é bom e o que é ruim. Agora, voltando para os nossos dias, o que é bom e o que é ruim? Você que é pai e mãe, tem que ter cuidado com o que seus filhos veem. Porque uma programação de uns jogos, às vezes, muitas vezes os mesmos jogos, mas alguns são influenciados. Tem ali, curtido no meio ali, uma programação para o cérebro, para poder, em um momento mais à frente, conforme vai desenvolvendo, a pessoa vai buscando mais jogos de combate, mais jogos de sexo, mais jogos disso, de aquilo, e mais à frente, jogar um código que acessa, liga, online, a pessoa praticar a coisa conscientemente ou inconscientemente praticar. Foi aquele rapaz do lá em Blumenau, ele estava na internet jogando jogos com mais 3, ele mais 3, talvez seja os provedores desses jogos. Estava indo num laboratório, gente. O diabo está fazendo um laboratório no mundo todo, com a mente das pessoas. Programando a mente das pessoas. Esses jovens que amanhã vão ser líderes, hoje estão na infância, amanhã estão com 20 e poucos anos, e vão fazer merda, desculpe dizer.
Mas nós, como os pais, avós, que temos essa obrigação de cuidar dos nossos filhos e netos, devemos primeiro se aperceber do perigo e evitar que essa influência chegue ao nosso lar, aos nossos filhos. Até a nós mesmos, muita informação, muita bombardeação de informação e notícia magoa o nosso coração. A palavra do Senhor nos faz lá em Salmo, vou ler aqui Salmos, e devemos meditar dia e noite na palavra do Senhor. Deixa eu achar aqui para eu não falar só de cabeça. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar na roda dos escarnecedores aqui pode ser muitas coisas, fazer o que todo mundo faz, tá? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, a palavra do Senhor. A lei do Senhor aqui é a palavra do Senhor. Lê a Bíblia, dia e noite, medita. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água. Ele quem? Quem medita na palavra do Senhor. Que não devido o tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha, que o vento se dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor Jesus falou que existe céu e inferno, e que o homem está destinado ou ao céu ou ao inferno, além das bem-aventuranças. É Jesus que fala, gente, não é nós. Deus é amor, Deus é justiça também. Então, olha só, o justo, quem é justo? Quem pratica a palavra de Deus. Eu tenho a Bíblia no celular, tenho 3 Bíblias no celular, uma de estudo e outra coisa, mas eu gosto mais dos livros, da Bíblia, manuseada. Gosto de pegar livros também para estudar, manuseado. Porque toda vez que você pega uma coisa na internet digitalizado, eu também tenho um bookzinho, que eu leio também ali também. Mas as coisas digitalizadas podem vir uma programação, e o áudio e o visual pode te programar a tua mente, gente. Procurar entender isso. Ser teólogo, não só da fé, mas teólogo da sua casa, da sua vida. Pensador. Seja pensador, como os grandes pensadores do passado, que não tinham internet, eles tinham o entendimento que eles liam, praticavam. Possamos praticar, ler mais livros. Lógico que puder ler também livros da internet, leia, mas tenha cuidado. O áudio e o visual pode estar influenciando um código na sua mente. Às vezes só o visual, você está lendo ali, está tudo bem. Mas quando você bota o áudio e o visual, pode vir código. Eles estão aprendendo em laboratório há muitos anos como influenciar a mente das pessoas, e principalmente das crianças. Nós que somos mais velhos, temos uma estrutura espiritual, temos um conhecimento, temos uma maturidade. Esses jovens com 20 até 30 anos ainda não são imaturos. Desculpe quando eu falo jovem de 30 anos, você pode se ofender, mas ainda é imaturo. Porque eu já tive essa idade. Hoje eu estou com 61 anos. A maturidade minha chegou na velhice, gente. Não que eu não fosse maduro para trabalho, maduro para casar, maduro para isso, mas o conhecimento, a teologia, vem com muitos anos de vida. Por isso que a palavra do Senhor nos manda honrar os anciões, com muito conhecimento. Ainda há muita meninice no meio da pessoa que está com 30 anos. Meninice que eu digo, ainda não há experiência, aquela experiência de maturação da fé. Amados, cuidado com suas crianças.
Cuidado com você mesmo. O áudio e o visual pode estar sendo programado a tua mente para não gostar das coisas de Deus, para não buscar a Deus, para se magoar, para se irritar. Por que tanta gente com depressão aí? Já parou para pensar? Porque não medita na palavra de Deus, não ora, não busca, não jejua. Por que tanta gente com depressão? Às vezes médico, às vezes a pessoa com um bom salário, boa vida, com tudo certinho, se matam, faz coisa, porque o áudio e o visual se magoam os seus corações, eles não estão tendo acesso ao Espírito de Deus. Porque a codificação, existe uma coisa física, estão aprendendo no laboratório, estão nos laboratórios programando, fazendo como programar a mente da população no modo geral. A gente vê muita gente que era para ser entendido, tem muito doutorado, muita gente com diploma de doutor, mas burro, dizendo assim, desculpa a expressão, burro, intelectualmente, quando falam de coisas boas, quando falam que não deve separar o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que não é, que é certo, fazendo torpeza e às vezes cometendo crimes. Será que o áudio e o visual não tem programado a sua mente para eles serem insensíveis, corruptos? Corrupto que eu digo aqui não é na corrupção política, não. Corrupto na sociedade, no modo de viver, no modo de amar o próximo. Ficar nessa dispensação do Espírito, nesse alerta. Cuidado, cuide de ti e dos teus filhos. Em nome de Senhor Jesus. E não esquece de dar o joinha aí, não.